No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sara. Essa é uma mensagem da série de mensagens sobre as mulheres da Bíblia que tem o objetivo de nos transformar em mulheres que glorificam o nome do Senhor. Eu te convido a ler comigo Gênesis 16, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão havia habitado na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Essa é a palavra do Senhor que traz para nós a história de Sara e Abrão. Quando Deus chama Abraão, Deus lhe faz uma promessa de ser uma grande nação. Entretanto, essa promessa de Deus é feita a um Abraão já velho, casado com Sara, também uma mulher já idosa e, além de tudo, estéril. Eles recebem essa promessa, mas os anos continuam passando e Sara não engravida. Assim, nesse contexto, Sara decide trazer uma solução para o problema. Se o problema era Abraão não gerar filhos, Sara decide dar um jeito. O texto que lemos no início diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Perceba que o texto traz uma responsabilidade sobre Sara. O versículo diz: Sara não lhe dava filhos. O peso de não gerar filhos em uma cultura onde a infertilidade de uma mulher era considerada uma maldição, talvez tenha feito Sara se sentir responsável e culpada por não poder dar filhos a Abraão. Sara assume para si uma responsabilidade que não era dela. Quem fez a promessa foi Deus e, portanto, o Deus era o verdadeiro responsável por fazer a promessa se cumprir. Sara só precisava guardar a fé. Entretanto, quantas vezes nós agimos como Sara? Nós nos responsabilizamos pelo impossível, nós nos culpamos porque o milagre não acontece, mas Deus hoje ele nos fala. Tem coisas que nós nos desgastamos tentando resolver, enquanto a nós cabe apenas descansar e confiar no Senhor. Tem situações que nós nos cansamos, em que ficamos exaustas porque estamos tentando resolver, estamos tentando trazer uma solução para aquilo que só Deus pode fazer, enquanto Deus pede apenas para que a gente espere, descanse. A gente se desgasta, a gente muitas vezes se desespera, a gente assume para si uma culpa e uma responsabilidade que Deus nunca colocou sobre nós. Sara se precipita e entrega outra mulher ao seu marido porque ela acha que a culpa é dela, ela acha que a responsabilidade é dela. Ela olha para a situação e pensa: se Abraão tem uma promessa de ser pai, e se o problema sou eu, se o problema está em mim, se eu que não consigo engravidar, então eu preciso resolver isso. A promessa precisa se cumprir. Eu preciso tirar o peso da culpa das minhas costas. Mas entenda, tentar resolver aquilo que não cabe a nós, em vez de solução, só vai nos trazer problemas. A promessa não se cumpre porque a gente assume o controle. A promessa ela não se cumpre quando nós não fazemos aquilo que não nos foi pedido, mas a promessa se cumpre quando nós fazemos o que a nós cabe fazer. E muitas vezes a nossa parte é apenas ter fé. A promessa não se cumpre pela força do nosso braço, mas a promessa se cumpre quando estamos posicionadas no lugar que Deus que deseja que a gente esteja. E se esse é um lugar de descanso, se esse é um lugar de espera, então nós não nos devemos nos mover para fazer aquilo que só Deus pode fazer. A Sara cabia apenas guardar a sua fé e esperar em Deus, mas Sara se precipita e então, ao permitir que Agar se deite com Abrão para que dela seja gerado um filho, em vez de solução, Sara arruma um problema e pior, a promessa também não se cumpre. Ou seja, agora, além
da promessa ainda não ter se cumprido, Sara arruma um problema dentro da própria casa. Agar, a escrava, passa a desprezar Sara, a sua senhora. Portanto, Deus, Ele vem nos falar hoje que não é da nossa responsabilidade o cumprimento de promessas que não dependem de nós. Não se coloque nesse lugar onde um fardo pesado demais é colocado sobre as suas costas. Imagina o peso que Sara carregava achando que era por causa dela que a promessa não se cumpria. Lemos aqui anos haviam se passado desde a promessa e Sara não engravidava. 10 anos haviam se passado e Sara não conseguia gerar. Imagine a carga pesada que Sara carregava ao achar que a culpa era dela, ao achar que ela é quem estava impedindo a promessa de se cumprir. O desespero de Sara a levou a permitir que seu marido gerasse um filho de outra mulher. Entenda, estar neste lugar onde se carrega um peso que Deus nunca pediu que a gente carregasse, muitas vezes nos leva a tomar atitudes erradas. Carregar algo que não é o nosso dever nos leva a tomar decisões precipitadas e de maneira errada, que em vez de solução, vão trazer mais problemas para a nossa vida. E agora, é o peso da precipitação, é o peso da escolha, da decisão, da atitude errada que é colocado sobre as costas daqueles que um dia tentaram resolver a promessa com o próprio braço. Como consequência da nossa precipitação, da nossa impaciência, da nossa falta de entendimento de que Deus não nos pediu para resolver aquilo que Ele iria resolver por nós, o fardo é trocado. Agora não é mais a culpa de uma promessa que não se cumpre, mas agora é a culpa de um erro, de uma atitude errada que Deus não pediu para que a gente tomasse. Sara estava fragilizada pelo tempo de espera. Mas se antes ela carregava o peso de uma responsabilidade que era não dar filhos a Abraão, agora ela carregava o peso de uma decisão errada porque se precipitou. Sara estava fragilizada pelo tempo de espera. O tempo de espera, muitas vezes, é longo demais. Quantas vezes temos promessas, quantas de nós temos promessas que ainda não se cumpriram, os anos se passam e nós só estamos esperando e nada acontece. O tempo de espera, muitas vezes, é um tempo muito longo e o inimigo, ele sabe disso. O inimigo, ele sabe que o tempo de espera nos fragiliza e então passa a nos dar ideia, passa a nos dar solução, passa a nos oferecer atalhos. O tempo de espera muitas vezes nos cansa e esse cansaço nos faz perder a visão. Esse cansaço nos faz perder o entendimento e a lógica divina, não uma lógica humana, mas nós perdemos o entendimento de que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Sara não estava mais entendendo que ela fazia parte da promessa. O peso sobre ela era tão grande, as acusações que a falsa responsabilidade faziam contra ela eram tão grandes que Sara perde o entendimento de que ela também era uma mulher escolhida por Deus para gerar filhos a Abraão. Olha o que a palavra diz lá em Gênesis 17:15. Gênesis 17:15 diz assim: Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti delas um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Capítulos antes, narra o chamado de Deus para a vida de Abraão. Abraão sai da terra do seu pai rumo a uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Abraão sai carregando uma promessa de que seria pai de multidão. Entretanto, os anos se passam, Sara não engravida, a visão começa a ficar embaçada, o longo tempo de espera traz desânimos, traz dúvidas, o longo tempo de espera consome
o entendimento daqueles que aguardam uma promessa. E aquilo que talvez no início tinha clareza, vai perdendo essa clareza. Sara propõe a Abraão que ele gere um filho a Agar. Nós vemos aqui, Sara diz a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma minha serva e dela tenha filhos. Olha o que a palavra diz. A palavra vai dizer que Abraão ouviu a voz de Sara. Abraão não ouviu a voz de Deus, mas Abraão ouviu a voz de Sara, uma mulher cansada, uma mulher que já estava confusa, uma mulher que já estava desgastada pelo peso de não dar filho ao seu marido. Abraão ouve o conselho de uma mulher que tinha perdido a visão, que não estava mais entendendo o propósito de Deus, que não compreendia mais que ela também estava incluída na promessa que Deus havia feito. E nesses versículos que lemos agora, Deus ele vem reforçando a promessa. E agora, com clareza, Deus diz: Abraão, eu te darei dela um filho. Deus estava falando: Abraão, o filho da promessa vem de Sara. O filho prometido vem de Sara. Eu vou abençoar ela. Ela vai gerar um filho seu no ventre dela. Deus é claro em reforçar que a promessa estava sobre Abraão e Sara. Eram os dois juntos, mas mesmo diante disso, Abraão ainda insiste e diz, como lemos aqui: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Ismael é filho de Abraão com Agar. Ismael é filho da precipitação de Sara. Abraão olha para si e vê um homem de 100 anos. Abraão olha para Sara e vê uma mulher de 90 anos. Abraão olha as circunstâncias e diz: podemos nós, já velhos, gerar um filho? Que Deus abençoe Ismael. Abraão fala: é impossível eu e Sara gerarem. Então a promessa vai se cumprir em Ismael. Ismael deve ser o filho da promessa. Perceba como Abraão também tinha perdido a visão. Olha como Abraão também não tinha clareza mais naquele entendimento de que Deus o havia chamado. Sara perdeu o entendimento. Sara se responsabilizou e se precipitou. Quem perde a visão se precipita fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Mas enquanto Sara se precipita, Abraão se desanima. Abraão se conforma em ver a promessa se cumprir através de outra mulher, sem ser a sua própria mulher. Entenda, enquanto muitos se precipitam, outros se acomodam, aceitam as circunstâncias e aceitam uma falsa promessa. Abraão, o homem chamado por Deus, Abraão, o homem de fé, se acomodou às circunstâncias. Ele já velho, Sara já velha, ele já havia gerado um filho de Agar. Abraão se acomoda e aceita uma falsa promessa. Por isso hoje o Senhor nos chama como mulheres pacientes. Deus hoje nos chama como mulheres que descansam no agir de Deus e esperam o tempo certo do Senhor. A promessa pode estar demorando, mas se Deus não nos deu um comando, se Deus não nos deu uma direção, então permaneça descansando no Senhor. Espere nele, porque Isaac ainda vai nascer. Ismael é o filho da precipitação. Ismael é o filho da vontade humana de resolver aquilo que somente o Senhor poderia fazer. Ismael é o filho do cansaço, da espera. Ismael é o filho de quem perdeu o entendimento e a visão. Portanto, não deixe o cansaço, não deixe que o tempo de espera tire de você o entendimento, a clareza da promessa que o Senhor te fez. Sara fazia parte da promessa, mas em um momento ela achou que ela não fazia mais parte. Em um momento ela se retira e coloca outra pessoa no seu lugar. Portanto, não se retire da promessa, porque você acha que é responsável por ela não acontecer. Não se retire de uma promessa que Deus fez a você, só porque você acha que é a tua responsabilidade. Tire todo o peso colocado sobre você. Faça somente aquilo que Deus tem te pedido e deixe que o impossível, quem faz é o Senhor.